Olá, povo de Deus, mais um dia aqui no canal, nosso canal aqui na presença do Senhor. Vim gravar mais um vídeo, tem alguns assuntos, né, pra falar com vocês. E tô muito feliz por ter voltado a gravar, porque faz dias que eu não gravo, faz alguns dias já, né, que eu não gravo. E eu gosto muito, gente, de gravar, isso que pra mim é uma coisa que eu faço com amor. Eu vou tentar falar um pouco mais alto para vocês ouvirem melhor, porque eu não tenho microfone. Então, assim, o som fica meio baixo, né? Gente, eu não sei qual assunto eu começo. Eu vou começar por um que é mais leve, mais legal, que aconteceu comigo outro dia. E eu achei muito interessante. Eu tive que levar uns documentos pro posto de saúde, né? Um documento meu e do meu filho. E, aliás, era da família inteira, né? Pra fazer lá um negócio. Então, eu levei esses documentos. E esses documentos eram muito importantes, muito mesmo, sabe? E quando eu voltei, eu procurei os documentos e eu não achava em lugar nenhum. E eu pensei, meu Deus, será que eu esqueci lá no posto? Aí eu perguntei a meu primo, que ele trabalha lá. Ele é agente de saúde, né? Eu perguntei se eu tinha deixado lá e não. E, gente, eu pensei em cada lugar que eu podia ter deixado, sabe? Fiquei pensando assim, em vários lugares. E eu comecei a orar a Deus sobre isso, sabe? Por isso que tudo você deve orar, né? Orar aí sobre todas as coisas. Não tem problema, você pode orar a Deus sobre tudo. E eu comecei, Senhor, tu sabes como esse documento é importante para mim. E tinha o cartão de vacinação do meu filho, tinha muitos documentos, gente, né? E eu disse o registro do meu filho mais novo também. E eu comecei, Senhor, por misericórdia, sabe? Eu comecei a implorar mesmo para achar esse documento, porque eu não aguentava mais procurar. E uma coisa que eu descobri é que, na grande maioria das vezes, Deus ele não responde a gente de imediato. Às vezes leva-se um tempo, né? Às vezes ele dá um tempo, aí vem a resposta, ou às vezes de imediato também pode vir a resposta, né? Eu acho que é de acordo com o que ele vê ali que é preciso ser urgente ou não. Eu sei que eu orei sobre esses documentos várias vezes. E um dia eu decidi que ia procurar aqui no meu quarto. E eu fui procurar na mesinha de cabeceira, né? E eu olhei, abri, olhei tudo, tirei tudo que tava dentro. E, gente, foi uma voz, assim, uma voz que não foi aquela voz que escuta, mas uma voz alta na minha consciência disse assim: tira a gaveta que vai estar atrás da gaveta. Mas foi uma voz mesmo, sabe? Minha consciência falando ali, não foi um pensamento, foi uma voz. Só que não é uma voz assim como eu tô falando, mas uma voz falando na minha cabeça que eu retirasse a gaveta de baixo, que ia estar lá. E disse até a gaveta qual era. Retira essa gaveta que vai estar atrás. Aí eu disse, poxa, eu digo, eu digo, eu vou testar se isso é verdade agora, ou se isso é coisa da minha cabeça. Gente, eu retirei a gaveta, e quando eu retirei, a pasta tava lá. Aí eu pensei, poxa, sabe? E a gente às vezes ignora, porque muitas vezes Deus fala aqui, ó, na nossa consciência, Ele fala na nossa cabeça. Né? O coração, gente, não vou dizer, ai, fala no coração, porque o coração, ele sente sentimentos. Se você tem um medo, né, o coração fica ali palpitando. Se você, no caso, é apaixonado por uma pessoa, quando toda vida que você vê aquela pessoa, o coração fica aquele negócio, é coisa de sentimento. Mas quando ele quer falar com você mesmo, ele fala aqui na sua mente, né, na sua consciência. E, gente, eu fiquei assim, mexa, quando eu abri, tava lá, a pasta. Aí você diz, coincidência. Não, gente, não foi, não. Não é coincidência, isso é Cristo-coincidência. Isso, Deus falou na minha cabeça, porque Ele viu que eu tava muito preocupada com isso, que eu já não sabia mais o que fazer, né? Porque documento é coisa muito importante, né, gente? Então, isso é o primeiro assunto, né? Que isso aconteceu e eu tô contando aqui pra vocês porque realmente aconteceu. E outra coisa que aconteceu, aliás, outra coisa que aconteceu, não.
é uma coisa que eu sempre penso, né? As pessoas dizem assim, Senhor, usa-me, eu quero ser usado, eu quero ser usada por Deus, eu quero que o Senhor me use, me use. Gente, essa, 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 como é que eu diria? Essa palavra me use é muito assim, né? Não é muito objetiva, assim, aliás, é meio estranha. Por quê? Porque assim, claro, Deus pode usar uma pessoa, e eu gosto de ser usada por ele, eu não vou mentir. Mas, gente, querer só ser usado por Deus é pouco. Ah, você diz, você tá dizendo que querer ser usado por Deus é pouco. Não, querer apenas ser usada por Deus, isso é pouco. Eu quero que ele me use, mas eu quero fazer parte dele, eu quero ser dele, eu quero ser escolhida, salva, eu quero ser remida, eu quero ser filha legítima dele, entendeu? Eu não quero ser usada. Porque usar por usar, Deus usou uma jumenta para falar com a Balaão, entendeu? Então, assim, o usado, ele pode usar qualquer um, gente. Aí vem muito forte isso na minha cabeça, porque usar, ele pode usar qualquer um. Ele pode usar uma pessoa que ele nem tem tanta intimidade com a pessoa, mas ele quer usar a boca daquela pessoa para alertar, às vezes, uma pessoa que ele tem mais intimidade. Então, ele vai, pega a pessoa e faz falar alguma coisa, dá tal conselho. Ele usa a pessoa que nem é tão achegada a ele para falar com o outro, comunicar alguma coisa ao outro. A uma pessoa que ele queira comunicar, ou que ele queira, né? Que ele possa falar através dela. Então, eu gosto de ser usada, mas eu não quero só apenas ser usada. Eu quero ter comunhão com ele. Eu quero ser a filha amada, redimida, perdoada. Eu quero ser salva. Porque usar, é como eu disse, ele pode usar quem ele quiser, tá? O fato dele usar uma pessoa não quer dizer que aquela pessoa vai ser salva. Não quer dizer que aquela pessoa tem comunhão com ele, não quer dizer, tá? E assim, gente, eu tava pensando também, outro assunto delicado. É que é muito delicado mesmo esse assunto. Eu não sei nem por onde começar a falar, eu não sei nem o que dizer direito. Mas eu vou dizer o que eu penso em relação a isso. Gente, por que é? Vocês sabem me dizer? Se alguém sabe dizer, deixa aqui no comentário pra mim o que é isso. Por que é que tem gente que a gente se dá muito bem, que de cara a gente se dá com aquela pessoa, que a gente sente aquele afeto. E tem gente que às vezes até é íntimo, é próximo, mas não dá certo, a gente não dá bem, a gente não tem a gente tem aquele negócio, é meio que energia contrária, é como se a sua energia vai e a da pessoa vem, ela se choca, e é uma pessoa, é o tipo de pessoa que ela não é má, a pessoa não é má, mas a pessoa e você, vocês não conseguem, né? E Deus diz, ame ao próximo como a ti mesmo. E eu só posso pensar assim, que nos meus dias que eu tô piores comigo, que eu não tô me amando direito, é que eu posso comparar, às vezes, que eu também não amo direito outras pessoas, entendeu? É muito, gente, é muito relativo, porque tem muita gente que vai se dar bem com a gente na vida. Tem muita gente que você não vai quase ter atrito, você nem vai se brincar ter atrito com aquela pessoa, porque é o que o povo fala de energia, né? Eu acho que outros dizem o santo bateu. Tem várias coisas para isso. Eu não vou com a cara daquela pessoa, né, povo, que diz. Então, gente, talvez esse seja um dos, se não o mandamento mais difícil que Deus pediu para nós. Porque uma coisa é você conviver com a pessoa mesmo, muitas vezes até um choquinho, né? Tem choque, tem um choquinho ali com a pessoa. Porque você não aguenta, gente. É como se a outra pessoa ali tivesse algo nela que puxa algo em você que te faz sentir o pior. É como se a pessoa extraísse de você o seu pior. Entendeu? E a pessoa não precisa fazer muita coisa, não. É um negócio assim de pessoa mesmo. A pessoa não precisa fazer nada. Isso é tão ruim, gente, porque com certeza isso desagrada a Deus, né? Mas como a gente deve pedir discernimento e sabedoria? Porque eu me culpo, gente, porque tem gente que eu não odeio. Eu não odeio, mas
tem uma coisa assim, sabe? Que não bate, gente. Vocês também são assim? Eu venho aqui falar de Deus, falar do amor de Deus, mas eu quero ser realista também. E assim, não tô querendo incitar o ódio a ninguém. Eu não sei se acontece com você, que tem aquela pessoa que quando você vê, ou às vezes você convive com ela, é tão difícil porque você se odeia, você começa a odiar você mesmo, você começa a ter atrito com você mesmo, porque você não queria sentir aquilo. Mas você não manda no que você sente, você manda no que você vai fazer com o que você sente, né? Você vai, eu não gosto de uma pessoa, eu não vou. Eu posso pegar esse sentimento e tentar, né, reprimir ele dentro de mim. Mas muitas vezes é difícil, gente. Então, assim, uma parte que a gente deve orar muito a Deus é pedir sabedoria para isso. Eu preciso orar mais, porque tem gente que não entra na minha, não entra na, sabe, não vai, não tem como. E pior que isso é gente próxima. Meu Deus, olha só que horroroso, eu me sinto até mal, que eu tô aqui para ser agente de Deus e para falar sobre o amor de Deus e trazendo esse assunto, gente. Mas isso acontece, gente. E assim, não é só com um ou com outro, é com muita gente, senão a maioria das pessoas, eu diria todas as pessoas têm uma pessoa que ela não, sabe, não se agrada. Isso acontece em igreja, tem gente em igreja que não vai com a cara de gente. Eu acho que Deus permitiu que fosse assim, pra ver, né, até onde a gente ia, pra ver o que a gente ia fazer com esse sentimento, eu não sei, ele permitiu, porque existe isso, existe, por exemplo, minha filha não se dá com mãe, pai que não se dá com filho, existe tudo isso, e existe desde agora? Não. Irmão com irmão, ainda hoje tem um monte de irmão que é tipo Caim e Abel, só não faz matar, né? E, gente, por incrível que pareça, na cidade que eu morava antigamente, um irmão matou o outro irmão. E depois outras pessoas mandaram matar o próprio irmão. Então, assim, eu não sei se pode falar essa palavra no YouTube. Gente, meu Deus, perdão, meu Deus. Então, o irmão viu com outro irmão e... Enfim, Caim e Abel, a mesma história, entendeu? E lá nos irmãos de José, os irmãos de José colocaram ele no poço, né, e tudo. E na vida hoje, nos dias contemporâneos, nos dias atuais, acontece muito isso, gente. Não que a pessoa vai jogar num poço, literalmente, como o irmão lá, né, da cidade que eu morava, ele literalmente fez um negócio lá, literalmente com o outro. Mas assim, às vezes faz de outra forma, gente. Às vezes faz, joga a gente num poço, numa tristeza, numa depressão, de tanto tratar mal, de tanto fazer mal pra gente, a pessoa, né, a tal pessoa que pode ser eu, uma pessoa, eu posso ser, é como se você chamou hoje tóxica, com alguém posso. Mas muitas vezes, uma coisa que eu observo, muitas vezes quando alguém é tóxico com alguém, é porque essa pessoa já se sente incomodada com a outra pessoa, isso eu percebo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é super tóxica comigo, ou seja, se ela é tão tóxica assim comigo, é porque tem algo em mim que incomoda ela, sabe? Porque eu vejo que tem gente que não incomoda ela, que gente que ela não é tóxica. Então, assim, então é uma coisa meio recíproca, sabe? Essas toxicidades, essas pessoas tóxicas uma com a outra, geralmente não sempre, mas na maioria das vezes é recíproco. Então aqui, gente, não sem querer excitar o ódio, mas falando já do que tem na Bíblia, do que aconteceu no passado, né? Então, assim, tem uma parte na Bíblia que diz: maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança deve estar em Deus, só Deus, sabe? Qualquer um pode te trair, qualquer um, tirando um Deus. Jesus, qualquer um pode te trair. Teu marido pode te trair, tua esposa pode te trair, teus filhos podem te trair, tu pode trair teus filhos. Então, qualquer um. Porque nós somos imperfeitos, falhos, pecadores, entendeu? Mas o nosso Deus, ele é perfeito. Por isso que ele não nos trai. Por isso que se ele disser uma palavra, ele não volta atrás. Ele não é um Deus para que minta, né? Não é filho do homem para mentir. Enfim, se ele disser uma palavra, ele disse e foi. Aquela palavra foi. Então, gente, eu queria falar é isso.
nem sempre vai ser fácil conviver com pessoas. A melhor coisa que Deus fez na minha vida, eu se dizer a melhor, uma das melhores, né? Deus já fez muitas maravilhas na minha vida, mas foi ter me afastado, me retirado, ter retirado pessoas que não estavam somando na minha vida, sabe? E Deus é tão bom que ele tira mesmo. E às vezes você vai até espernear, porque você, poxa, eu queria alguém. Não, não, filha. Por enquanto você tá reservada, você vai aquietar sua mente, você vai se tranquilizar, você vai relaxar, porque não vou deixar as pessoas te tirarem teu juízo o tempo todo como faziam, né? Então, assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, sabe? Quando eu vejo assim, antes eu não entendia, porque, assim, era feito, foi depois que eu comecei a orar. Comecei a orar, Senhor, eu tô sofrendo tanto com algumas perseguições. Tem pessoas que estão me dizendo coisas que estão me machucando tanto, sabe? Senhor, dá um jeito, tira um tempo essas pessoas da minha vida. Deixa eu viver em paz, porque eu não tô vivendo em paz, Senhor. Tá difícil. Eu tô ficando com a mente perturbada por conta de pessoas. E Deus, ó, ele fez direitinho, ele não tem nada para questionar. Deus é maravilhoso, é um Deus de detalhe, é um Deus que você pede uma coisa e ele faz melhor do que você pediu, ele faz muito melhor do que aquilo que você pediu, entendeu? Então, se você hoje tem alguém que lhe suga, sabe, é alguém que pode ficar ausente um pouco longe de você, pode pedir em oração, Senhor, por favor, faz alguma coisa. Tira um tempo de perto de mim. Ou se é alguém que mesmo que você tem que conviver ali com ela, pede a Deus paciência, pede a Deus que dá a ela discernimento para que ela não faça isso contigo. Pede a ela, toca no coração dela, se ela tem coração, entendeu? Porque eu noto que uma das coisas mais difíceis, hoje não, gente. Hoje tá muito melhor a minha vida, depois que Deus fez essa, digamos assim, essa limpeza, né? Digamos assim, ele fez essa desintoxicação da minha vida ficou melhor, muito, muito, muito melhor. Hoje eu tenho muito mais paz. Mas antes, a minha vida era turbulenta, não por minha causa, por causa de pessoas que vinham tirar minha paz. Então, assim, gente, não deixem de forma que ninguém tire a tua paz. A pessoa tirou a tua paz, começou a tirar a tua paz, ó, limite, ó. Seu limite é até aqui. Você tirou a minha paz, pronto, você tá tirando a minha paz, não dá. Se você não consegue falar com a pessoa, se você tem receio de falar com essa pessoa, vá nos pés de Jesus e diga, ó Jesus, eu não tô aguentando isso e isso. Por favor, Senhor, faz uma justiça boa, leva essa pessoa por um tempo pra ela e viver a vida dela, ser feliz, bem feliz, e deixa eu ficar feliz, deixa eu viver minha vida. Faz uma justiça boa. Eu acho que o que uma coisa que a gente às vezes faz e faz muito errado é pedir justiça naquele, naquele contexto ali que você quer justiça, como se fosse para Deus vingar o outro, fazer o mal pro outro. Eu nunca peço esse tipo de justiça, gente. E mesmo porque isso pode voltar contra você, não pede isso. Deus forma uma justiça boa, perfeita e agradável, faz essa pessoa ser feliz, ela ter tanta coisa boa para viver na vida dela que ela não precisar, né, infernizar a mim. Então, assim, pede esse tipo de justiça que é boa, perfeita e agradável, entendeu? Não pede nenhum mal pra ninguém, porque uma coisa tá lá clara, não desejais o mal pra ninguém. Quando você não quer que uma coisa ruim aconteça com você, você não deve desejar que aconteça pro outro, não é verdade? Então, assim, não desejar pro outro o que você não quer pra você. Não pode desejar o mal pros outros. Então, isso é bíblico. Então, aí eu vou ler aqui um versículozinho pequeno, tá? Ó, pra vocês. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Tá vendo? O próprio Jesus. O próprio Jesus. E aqui já tá esclarecendo tudo. E olha que eu peguei essa palavra agora, gente. Às vezes deu ruim da palavra assim, ó. Eu tava pensando em outro versículo aqui bem grande pra ler, e assim eu vi esse. E já quer dizer tudo, ó.
Muitas vezes a gente é odiado, não é? Por parentes, por familiares, por amigos. Às vezes a pessoa pode ser odiada pelo próprio pai, ou própria mãe, ou próprio filho. Gente, isso é muito relativo. A pessoa pode, né, não gostar um da pessoa. E a pessoa, o fato dela não gostar, não quer dizer que é porque ela, muitas vezes porque ela quer, não. Que aquele sentimento que ela tem de não gostar do outro é porque ela quer ser assim, é porque ela faz questão. Não. Às vezes ela queria gostar, às vezes ela queria, mas não gosta, não vai, entendeu? Então, Jesus diz aqui, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outro, me odiou a mim. Então, assim, antes de as pessoas serem odiadas umas pelas outras, né, o mundo odiar as pessoas já, Jesus já foi odiado, então ele sabe o que é isso, né? Então é isso. Então, para hoje é isso. Espero que vocês que estão aqui no canal, gente, dê o like, por favor, vocês assistem meu vídeo. Assistam meu vídeo, compartilhe, por favor, para mais pessoas fazer parte do meu canal. E vamos juntos, né? Faça um comentário aqui, conte alguma coisa, alguma experiência, né? E eu quero muito que o meu canal cresça, eu quero muito levar a palavra de Deus, eu quero muito que ele me use, mas continue me usando e continue comigo, né? Que ele me salve. E se eu puder ser usada para te dizer algo que tu esteja precisando ouvir, se Deus, se o nosso Deus, ele queira que eu fale alguma coisa que vai te ajudar, então que ele me use para que eu te fale, entendeu? Para que eu chegue aqui e diga alguma coisa que ele queira, que ele saiba que alguém esteja precisando, tá? Eu vou me sentir muito honrada por isso, tá? Quando eu digo que eu não quero só ser usada, é só ser usada, mas eu quero, não, e se fosse só ser usada, pô, tá ótimo, mas eu quero ser usada e salva, né? Salva, mas ser usada por Deus é uma honra, é uma honra. E ele já me usou algumas vezes, e eu fico muito feliz por isso. Ele já me usou porque as pessoas que eu falei com elas, às vezes foi Deus que mandou tu aqui, porque eu tava precisando ouvir justamente isso. E tu veio e me falou. Então, fiquem com Deus, fiquem na paz, que o amor de Deus alcance em vocês. E até a próxima, com a graça de Deus.